Ni hao, camaradinhas. Nós estamos começando cada vez mais vídeos sobre inteligência artificial aqui com o Ni hao, porque os laboratórios da China, eles meio que não param. E hoje nós vamos comentar o assunto que vocês mais pediram nos últimos tempos, que não é Breaking Bad, né, mas Moonshot AI, a empresa chinesa, lança Química 3. Então já não bastava a Química 2, né? Eles estão lançando o modelo que se chama Kimi, tá? A letra K3. E obviamente isso causou um fuzuê parecido com o fuzuê que aconteceu em 2025 com o DeepSeek, depois com o modelo K2 deles e agora com o K3. Por quê? Porque esse modelo ele encostou de novo nos modelos mais modernos dos Estados Unidos, dá aquela abaladinha nos mercados, tanto na valoração das empresas dos Estados Unidos, das empresas de infraestrutura, as empresas de serviços baseados em IA, também nas bolsas da China, que tem as outras concorrentes deles, tá? E ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem Anthropic oferecendo mais coisas no plano dele para que as pessoas não se sintam tentadas a usar os modelos chineses. A OpenAI dizendo que sim, nosso modelo é perigoso demais e a gente pode provar isso para vocês, pois ele hackeou um site. E também nós temos a maior conferência de inteligência artificial da China, com um discurso de abertura do Xi Jinping, meio que dizendo qual é o plano da China para a inteligência artificial no mundo. Este aqui é o nosso vídeo resumindo todas as notícias de IA. Eu sempre subestimo a dificuldade que vai ser fazer esses vídeos, então se vocês valorizam isso, que é um apanhado de todas essas notícias, tentando conectar, né, tentando mostrar para vocês o que vai ser os desenvolvimentos nos próximos dias, por favor, valorizem o canal, se inscrevam, deixem o like, né, apoiem da maneira que vocês puderem, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, obviamente, vamos começar pela notícia desse modelo, né, que é o Química 3 do laboratório Moonshot AI. Foi lançado no dia 17/7/26, né, uma semana atrás do dia que eu tô gravando esse vídeo, e ele já chamou muita atenção. Por quê? Porque, como sempre, naqueles diversos benchmarks que são usados para testar as capacidades no modelo, esse modelo ele foi muito bem. Ele encostou na maioria dos modelos proprietários, como por exemplo o GPT 5.6 Sol da OpenAI ou o Fable da Anthropic, né, o queridinho aí das notícias, o mais famoso, o modelo mais poderoso de todos os tempos. E claro, para vocês entenderem como é que funciona, geralmente as empresas elas lançam o produto e elas lançam um relatório explicando as capacidades deles e todos os testes internos que eles fizeram. Nesses testes internos que eles fizeram, ou seja, usando uma harness que a gente usa, né? Usando, digamos, um sistema de agentes ali específico para trabalhar junto com ele. Ele foi super bem em vários desses testes que são mais importantes, tá? Mas mesmo assim, em alguns dos testes que a própria empresa apontou, ela estava atrás dos modelos da OpenAI, dos modelos da Anthropic, tá? Geralmente é estranho quando uma empresa chega dizendo eu sou a melhor em tudo, a gente já sente aquele cheirinho de bullshit, né? Que nem alguns influenciadores de TI falam. Porém, tá? Em alguns testes independentes, como por exemplo o Artificial Analysis, ele ficou em terceiro, atrás dos modelos da Anthropic e da OpenAI, e o LM Arena Frontend Coding, que é apenas para código, ele ficou em primeiro lugar, tá? Então esse modelo, ele não é só uma coisa assim, tipo, não, olha os benchmarks da minha empresa. Ele foi bem em alguns desses benchmarks, e uma coisa interessante da gente pensar é que esse modelo é um modelo aberto, tá? Asterisco aqui, a empresa ainda não lançou publicamente os pesos, ou seja, o modelo mesmo para que a gente possa rodar na nossa própria infraestrutura. Eles disseram que isso fica para o dia 27/7/26. Por que essa demora? Eu imagino que é por causa do tópico que a gente vai falar mais pro final, que eles deram uma apressadinha no lançamento desse modelo aqui para poder mostrar ele na feira de IA chinesa lá, que teve o discurso do Xi Jinping. Então é por isso que não tá aqui ainda, mas vamos ficar de olho se eles vão lançar mesmo esses modelos. Por quê? Porque este é o melhor modelo aberto que a gente tem no mundo hoje, tá? Ele encostou nos modelos proprietários da OpenAI e da Anthropic. O hype desse modelo foi tanto, tá, que a empresa ela não conseguiu atender a demanda de todos os usuários que estavam tentando contratar o plano deles, e daí eles limitaram o número de inscrições que eles tinham no plano que oferecia esse modelo na empresa deles lá. Por que o hype é tão grande? Ah, só porque ele é quase tão bom quanto os modelos da OpenAI e da Anthropic? Não, porque ele é mais barato, tá? Então, o custo geralmente é medido, nós já explicamos algumas vezes aqui no canal, eu vou deixar lá no final alguns vídeos sobre o custo de IA, que eu acho que é interessante para quem não viu dar uma olhada. É $3 por 1 milhão de tokens de entrada e $15 por 1 milhão de tokens de saída. E isso é basicamente 3 vezes menos do que o Cloud Fable e um pouquinho menos que 2 vezes, tá, do que o GPT 5.6 Sol. Então, ele é mais ou menos metade do preço do GPT
e exatamente 3 vezes mais barato do que o da Anthropic. Porém, tá, os testes iniciais que foram feitos pelo pessoal que começou a usar esse modelo mostrou que pro raciocínio dele, para aquele passo que ele vai construindo o problema, ele usa um pouquinho mais de tokens, então na realidade ele não é tão mais barato, tá? Só que daí eles geralmente medem assim, eu pedi para ele fazer esse joguinho aqui. Aí eles dizem assim, gastou $1,50 no Kimi, gastou 4 e pouco no Fable. Gastou 2,30 na OpenAI. É mais ou menos assim que o pessoal faz, ele acaba sendo mais barato. E daí, essa junção, né, do modelo ser bom, ter ido bem nos benchmarks, as pessoas sentirem que ele tá no nível parecido, que é o que o pessoal geralmente chama do teste do confia, cara, eu usei e parece bom, junto com o preço ser mais barato, isso daqui gerou um efeito, né, que é pra vocês não dizerem que a China nunca fez nada pra vocês. Eu não gosto de modelos da China, eu só uso modelos da OpenAI, do Google, da Anthropic, né, eu não gosto de laboratórios chineses. Mas uma coisa eles fizeram pra você, que é o quê? A Anthropic, a partir do 20 de julho, ou seja, 3 dias depois do lançamento desse modelo, anunciou que agora o Fable vai ficar definitivamente para sempre, né, nos planos Max e no Team, porque eles estavam nessa dança de que, tipo assim, vocês têm Fable agora depois que ele voltou, mas ele vai sair daqui a 4, 5 dias deles. Não, mas vai ficar mais alguns dias. Agora o Fable tá sempre nos planos da Anthropic. Se tu quiser usar, né, no plano de inscrição e não pagando exatamente pelos tokens que tu tem, se tu quer usar nesse plano de inscrição, eles deixam tu usar 50% dos teus créditos como sendo Fable. E claro, pessoal, isso é especulação minha, isso pode não ter nada a ver com esse modelo da China que foi lançado, mas parece que a água bateu na bunda e eles disseram, não, a gente tem que oferecer um pouco mais para as pessoas para elas não se sentirem tentadas a usar o modelo chinês. E aproveitando que a gente falou sobre os benchmarks, eu quero só recomendar esse vídeo aqui que é impressionante, tá, pessoal? Ele vai estar no link dos roteiros para vocês, estão sempre em teclas.soberano.tv, estão sempre nos comentários fixados, que é assim, eu fingi que tinha o melhor modelo do mundo. E esse vídeo aqui é um vídeo de comédia, tá? Mas o cara fez isso mesmo. Ele fez um monte de benchmark fake, não é nem benchmark fake, ele treinou os modelos para eles irem bem nas provas, é o que a gente sempre fala para vocês. Vários desses testes são abertos, vários desses testes eles podem ser rodados independentemente, e geralmente o que as empresas fazem é que elas lançam um relatório dizendo, eu rodei os testes e o meu modelo é ótimo, tá? Vocês podem lembrar da Prefeitura do Rio de Janeiro que fez um modelo lá também, que acabou sendo, né, teve outra polêmica que ele acabou sendo que ele era quase um plágio dos modelos chineses lá. Enfim, a gente tem um vídeo melhor também, eu vou deixar aqui em cima para vocês ouvirem essa história. Aí o que o cara fez é que assim, ele treinou apenas nos testes dos benchmarks o modelo, de tal forma que o modelo ele fazia 90% das respostas, 95% das respostas desses testes, que mesmo os modelos mais avançados da OpenAI e Anthropic conseguem 60%, 70%, 50%, tá? Aí ele lançou o produto dizendo, esse aqui é o melhor modelo de todos, confia nos benchmarks que eu fiz, e ele inclusive botou no site dele lá um promptzinho para as pessoas conversarem com o modelo, e ele estava redirecionando esse prompt para o DeepSeek Flash, que é o modelo mais barato da DeepSeek e que dá respostas relativamente boas. E daí ele mostrou que começou a sair notícia, começou o pessoal a falar nas redes sociais e tal, será que é verdade? Esse modelo é bom mesmo? E daí as pessoas iam no site e disseram, cara, eu achei que era fake, tava muito estranho, mas eu fui no site e ele deu respostas boas também, eu pedi para ele codificar um negócio aqui, ele codificou, as pessoas estavam usando DeepSeek, tá ligado? Então ele mostra meio que de uma forma magistral, extremamente escrachada, como é fácil mentir com os benchmarks, tá? Só que daí o grande problema é que os benchmarks, eles pelo menos nos dão uma métrica, que é um número que é mais ou menos, né, igual para todo mundo. Tem um outro problema que é o benchmark do Trust Me Bro, né? Confia em mim, cara, que o pessoal fala muito, que é basicamente, eu usei e esse modelo parece bom. Muitos youtubers, muitas pessoas, elas usam os modelos e dizem assim, o modelo parece bom, tá ligado? Não sei dizer, mas eu senti que ele dá respostas melhor que o OpenAI, eu senti que o Fable é mais do que isso, eu senti que não sei o que. Isso é um problema, mas esse é o grande problema que a gente tem, principalmente quando a gente tá misturando hype, o preço das ações dessas empresas, declarações de CEO e tal, com o que esses modelos fazem de verdade, tá? Acaba que muitas vezes a gente só percebe muito tempo depois se a gente realmente gosta de usar o modelo, se ele realmente serve para o nosso caso de uso, se a gente integra ele em algum fluxo, se a gente usa ele para codificar, se a gente usa ele para fazer algum processo interno, e daí a gente vê, ok, ele serviu muito bem para isso, ou não, ele não serviu bem para isso. Então por isso várias vezes eu falo no canal aqui, que eu tenho um negócio que agrega as notícias e faz resumos e relatórios baseados nas notícias. E eu digo, os modelos mais baratos da DeepSeek, eles são perfeitos para isso. Aí, por exemplo, eu tô testando agora
vários modelos locais aqui e eu descobri que o Gemma 4 do Google, embora ele seja um modelo rápido e ele seja um modelo que parece ser bastante inteligente, eu odeio a maneira como ele fala. Ele fala de uma maneira florida, ele fala de uma maneira complicada que não é muito útil para todos os que eu tenho e ele não consegue formatar um JSON. Eu digo assim, pega esses dados e coloca ele num JSON. Ele erra, sei lá, 90% das vezes. O Qwen 3.5 é excelente, é o que eu consigo fazer para isso. Então esse tipo de coisa mostra como é difícil a gente se julgar apenas pelos números dos benchmarks, mas também pelo feeling que a gente tem. Mas beleza. Kimi, né, deu uma balançada, nós vamos falar sobre o que isso teve a ver com a economia dos Estados Unidos, os mercados e tal, um pouquinho mais lá no final. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é um modelo que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é o GLM 5.2. É um modelo de uma empresa que se chama ZAI, lá chinesa também. E esse modelo, ele era um outro que o pessoal estava dizendo, olha, ele é um modelo aberto, esse a gente tem os pesos, esse está disponível. E ele, claro que não é tão bom que nem o Fable, claro que não é tão bom que nem o ChatGPT 5 na época que tava falando, mas ele é bom. Ele é muito bom, ele dá respostas ótimas, dá para usar ele até para fazer código, por exemplo, que é uma coisa que parece ser a área mais promissora, sinceramente, para o uso de modelos de linguagem, que é colocar nas ferramentas de código para a gente. Eu acho que finalmente código é um negócio assim que permeou a área de programação. Todo mundo já está aceitando que tem que usar muito as questões das ferramentas de código. E esse GLM 5.2 é um modelo aberto que tu pode hospedar na tua infraestrutura e que é relativamente bom para isso. Esse vídeo aqui explodiu minha mente, tá, pessoal? É um projeto que se chama Colibri, e esse projeto permite, desde que você tenha um disco SSD rápido o suficiente, com espaço suficiente para colocar o modelo, e mais do que 25 GB de memória RAM, que é uma coisa que é difícil hoje com esse preço aí, mas eu acho que tem laptops aí, principalmente os laptops da Apple e tal, que tem essa memória junto com a memória de vídeo e tal. Se você tem essas duas coisas, você pode rodar esse modelo enorme, que tem uma capacidade muito boa, que vai bem em todos os benchmarks, no seu computador local, e ele faz 1 token por segundo, mais ou menos. Ou seja, ele mostra uma palavra por segundo, tá? Vocês podem dizer, nossa, isso é lento demais, cara, como é que eu posso fazer isso? Porém, isso aqui é impressionante, tá, pessoal? Porque se a gente consegue rodar esse nível de inteligência no nosso computador nessa velocidade, ele inclusive fala no vídeo ali, de repente eu quero fazer uma coisa que é extremamente sigilosa, que eu não quero que esteja na internet, eu quero que esteja dentro do meu computador, e ele pode ficar rodando um dia inteiro ali sem eu mexer. Beleza, quantos tokens ele vai conseguir? Vai conseguir uns 10 mil tokens ali. Eu tô tentando pensar quantos segundos tem no dia, né? Então, esse projeto é muito maneiro, eu recomendo ver esse vídeo. Inclusive, esse canal é muito bom, se chama Devsplainers, esse canal. E ele geralmente consegue explicar de uma maneira bem técnica, mas sem cair muito no hype do pessoal. Ele consegue fazer várias das conexões que eu tô fazendo aqui. Então, isso aqui é outra coisa interessante. Os modelos abertos e locais chegando num nível de qualidade e velocidade que é aceitável. Isso aqui é interessante. Aí nós vamos ir para a próxima notícia da semana, que muita gente me falou também e que chamou muita atenção, e eu já vou deixar aqui um outro vídeo recomendado, que é desse canal Pivot to AI, que essa pessoa odeia IA muito mais do que eu, tá? Mas esses vídeos desse canal são bons. E o título é assim, né? OpenAI hackeia o Hugging Face com uma IA. Supostamente. E daí tá bem pequenininho aqui. Bem a tempo de fazer o IPO da empresa, né? Bem a tempo de abrir as ações e para valorizar mais. Então, o que foi essa história? E eu vou explicar e por que eu também tô um pouco cético que nem esse cara aqui do vídeo, tá? Então, assim, durante um teste interno de segurança da OpenAI, eles estavam usando, segundo eles, o último modelo, o GPT-Sol, e um outro modelo ainda não liberado, que a gente não sabe o que é, para tentar resolver um problema de segurança, tá? Eles estavam dando um teste para esse modelo e ele tinha que fazer uma invasão de segurança. Só que ele estava dentro do que a gente chama de uma sandbox, um computador que não tem acesso externo. Tá, e eu botei entre aspas a sandbox porque a definição de sandbox deveria ser o quê? Esse computador não tem acesso externo, não tem interface de rede, ele não consegue mandar mensagens para fora. Porém, ele tinha acesso à rede. Ele tinha acesso a um sistema interno de rede que permitia ele pegar coisas na internet apenas permitidas para eles, tá? E isso, então, não é uma sandbox. Só que daí o que é interessante é que eles falam assim, ele percebeu que está sendo testado, que é uma coisa que a gente sempre fala, esses testes, os modelos, eles já têm testes dentro dos dados de treinamento dele, eles já sabem o que é uma situação de teste, e quando eles sabem que eles estão numa situação de teste, eles respondem de uma maneira diferente, porque eles sabem que eles têm que ir melhor, tá? Então, muitas vezes os modelos, eles resolvem, por exemplo, eu já vi esse teste antes, e daí ele copia a resposta ao invés de tentar, por exemplo, fazer um raciocínio, ou, eu sei onde é que pode estar a resposta, vou tentar procurar na internet para buscar a resposta. Foi exatamente essa a
a conclusão que, segundo eles, o modelo chegou. Eu acho que a resposta está dentro do site Hugging Face, que é um site que hospeda modelos de inteligência artificial, hospeda código de inteligência artificial, todo esse tipo de coisa. Aí ele conseguiu usar um exploit da sandbox deles e sair da sandbox. Ele conseguiu acesso à internet acessando um sistema interno da OpenAI que ele tinha acesso, e a partir desse sistema externo ele achou a internet. Achando a internet, ele disse, ok, vou entrar no Hugging Face. Ele descobriu uma vulnerabilidade no Hugging Face, porque ele achou, lá dentro vai ter as respostas. E daí tá muito mal explicado isso. Eu botei a postagem da OpenAI em conjunto com a Hugging Face aqui. Eles não explicam o que ele estava buscando, mas eles dizem, ele teria acessado algum tipo de dado que foi útil lá dentro do Hugging Face. Então, assim, o que é interessante, tá? O teste que ele estava fazendo era um teste de segurança em invasão. Então, tecnicamente, se foi isso mesmo que aconteceu, ele passou no teste, porque ele conseguiu escapar da sandbox, ele conseguiu invadir um outro site, tá? É meio que uma piada, mas sim, o modelo teria feito isso. Não ficou super claro que tipo de exploit ele usou para invadir o Hugging Face, mas pelo que eles explicaram, era muito idiota, tá, pessoal? Porque, assim, basicamente o Hugging Face tem um modo que ele aceita os dados, mais um prompt para que modelos manipulem aqueles dados. E daí foi feito uma injeção de prompt. Temos vídeo sobre isso, eu vou botar algum último vídeo sobre injeção de prompt que eu fiz aqui, mas basicamente o modelo de IA interno do Hugging Face interpretava algum dado que poderia ser inserido lá por usuários, e daí o modelo malicioso da OpenAI inseriu um negócio tipo assim, processa esses dados e abra a porta do servidor para mim. Basicamente isso que ele fez, tá? Uma coisa meio surreal dessa história é que daí o Hugging Face disse assim, olha, nós percebemos que estava rolando um ataque na nossa infraestrutura, e daí a gente tentou usar os modelos dos Estados Unidos para ligar um agentezinho e ele nos dá dicas de como é que a gente poderia, né, usar esse modelo para defender a gente. E daí eles disseram que os modelos dos Estados Unidos, ou seja, da Anthropic e da OpenAI, eles disseram que era perigoso demais, tipo aquele negócio do Fable que ele diz assim, pô, isso daqui você tá falando de segurança de informação, é muito perigoso eu te dar essa informação, não posso te ajudar. Aí eles disseram, aí a gente ligou o GLM 5.2, que a gente acabou de falar aqui, para nos ajudar nos agentes, tá? Eles tiveram que usar um modelo da China. Por que, tá, pessoal? A gente tem que ser um pouquinho cético com essa história. Porque, assim, isso deve ter acontecido alguma coisa baseada nisso, tá? Mas, basicamente, foi duas empresas lançando um press release juntas, tá? De uma situação que, tecnicamente, é meio constrangedora, tá? Porque vocês poderiam ver de duas maneiras. A OpenAI diz assim, eu não sei fazer uma sandbox e eu deixei o modelo escapar, tá? Mas eles disseram o quê? Modelo poderoso demais, cê é louco, a gente é muito foda, ele escapou da sandbox, tá? Mesma coisa quando o Anthropic falava do Mythos lá. A Hugging Face. Segurança da Hugging Face tinha uma falha idiota, mas usamos nossos modelos para detectar um ataque do modelo perigosíssimo. Então, né, não só a gente foi atacado por um modelo perigosíssimo, como a gente usou os modelos abertos que estão hospedados aqui e tal, para se defender e tal. Então, assim, pessoal, não quer dizer que isso não aconteceu, não quer dizer que não é sério, a gente tá falando sobre os riscos que tem da inteligência artificial, de todas essas coisas. Mas eu já falei nas últimas duas vezes, eu acho, que a gente tá comentando Anthropic, OpenAI, parece que o Sam Altman, ele tá muito desesperado para repetir um momento igual ao do Mythos, que todo mundo disse, esse modelo é perigoso, ele pode hackear, ele pode invadir, ele pode, né, fazer exploração de vulnerabilidade de segurança. E o Sam Altman tá muito querendo que o pessoal diga, sim, mas o meu também é perigoso, gente, pelo amor de Deus, falem de mim logo a tempo da gente fazer a abertura do capital da nossa empresa, tá? Então é isso mais ou menos que a gente tem a falar sobre essa história, não quer dizer que não aconteceu, mas tá um pouquinho romantizada, tá, sabe? O meu detector aqui de sacanagem está muito alto nessa história. Mas beleza, agora o último tópico que a gente vai falar nesse vídeo, tá? O Xi Jinping falando na World AI Conference, tá? Essa World AI Conference é o maior evento de inteligência artificial da China e um dos maiores do mundo. Esse ano ela foi em Xangai, de 17 a 20 de julho. Então vocês podem ver, foi exatamente no dia que foi lançado o Kimi K3. Obviamente isso não é coincidência, eles devem ter deixado o lançamento para fazer junto com esse evento. E o tópico mais falado, inclusive a foto que eu tirei desse artigo que eu trago para vocês aqui da DW, é o stand da Moonshot com o K da Kimi aqui, gigante, tá? Chamou muita atenção, mas também tinha outros expositores, outros grandes players no mercado, para citar alguns que tem na China. ZAI, que eu falei para vocês, a MinMax, a DeepSeek e a Alibaba também com os modelos Qwen deles que são muito bons. Outra coisa que é interessante prestar atenção é que rolou a apresentação desse Atlas 950 SuperPod, que é um hack para data center de IA da Huawei, que permite, né, o treinamento e a inferência com modelos gigantes e tal. Isso aqui é a infraestrutura de IA que a gente imagina, só os Estados Unidos têm isso, mas a China está silenciosamente construindo todas essas coisas, sabe? E a China, no geral, o posicionamento deles nesse evento era assim, pô, a gente é
open source, né, modelos abertos e modelos de pesos abertos, e não largamos, tá ligado? Essa é a nossa principal estratégia para competir com os Estados Unidos, e eles argumentam o quê? Modelos abertos, eles aceleram a adoção global e eles reduzem a dependência tecnológica que vocês podem ter. É meio que exatamente o discurso contrário dos Estados Unidos. E durante a abertura do evento teve uma fala do Xi Jinping e ele defendeu modelos abertos, cooperação global para o desenvolvimento seguro da IA, uma inclusão do sul global na economia de IA, entre outras coisas gostosas. O discurso foi muito bom, tá? Inclusive, se vocês pegarem o vídeo, eu vou deixar no roteiro aqui o vídeo, peraí, já volto. Esse link que eu botei aqui tem a dublagem por cima, né? Os comentários vocês vão ver muitas pessoas falando óbvio, assim, tipo, cara, ele só falou coisas sensatas e coisas normais, mas é muito bom ver um líder mundial de uma das potências mundiais não falando que nem um total maluco que nem o Donald Trump, né? Não dizendo, nós vamos invadir a Venezuela para roubar o petróleo deles, nós vamos destruir a civilização iraniana, né? Faremos a extinção de uma civilização e tal. É só um cara dizendo, não, pô, essa coisa de IA é super importante, a gente tem que desenvolver com segurança, a gente tem que ter cooperação com todos os países do mundo. Vocês podem até dizer, né, que são bots pagos pela China aqueles comentários, mas é basicamente assim, tem o Donald Trump, que é um maluco viciado em crack com uma arma ameaçando todo mundo, e a gente tem uma pessoa normal e claramente o líder que o mundo todo olha e diz assim, tá, ok, esse cara aqui, ele tem a ideia certa, é o Xi Jinping. Esse discurso, ele meio que quase histórico, assim, porque, pelo menos pro pessoal da tecnologia que tá prestando atenção nisso, porque é impressionante a diferença que a gente tem entre os dois líderes, sabe? Mais pro fim do discurso ele fala um treco interessantíssimo, tá? Que ele diz assim, nós vamos criar um negócio que vai ser o World Artificial Intelligence Cooperation Organization, ou WACO, que vai contar com 29 países fundadores. Eu devia ter pegado a lista aqui, depois vou incluir no roteiro para vocês. E além disso, ele também prometeu o quê, tá? A China vai criar 5.000 vagas de treinamento em inteligência artificial para países em desenvolvimento nos próximos 5 anos. Vai criar centros de cooperação em IA com os ASEAN, que é uma cooperação entre os países da Ásia, com os BRICS, com a União Africana, com a Liga Árabe, com a CELAC e a Organização para a Cooperação em Xangai. E eles também disseram que eles vão disponibilizar um sistema de previsão meteorológico da China, o MASU, para 30 países. Então, basicamente, foi assim, a China disse, sim, o foco é modelos abertos e o foco é cooperação. E isso teve uma repercussão, né, nas pessoas, que nem eu disse, pelo contraste do que parece ser a estratégia de Donald Trump nesse sentido. E agora algumas conclusões, né, que a gente pode juntar disso aqui. Eu sei que vai aparecer gente nos comentários que vai dizer, você acha que a China é boazinha, você acha que a China está defendendo isso porque eles são do bem, mas eles estão fazendo isso pelos interesses próprios deles. Sim, pessoal, a China não está fazendo isso porque ela é boazinha. Ela está fazendo isso provavelmente, né, porque ela está atrás no desenvolvimento de IA e ela está lidando com um competidor que está tentando bloquear elas tanto do mercado externo quanto do mercado dos outros países, né. Então a estratégia deles tem que ser o quê? Não, a gente quer cooperar, a gente quer fazer a melhor coisa possível com todos os outros países e é aberto, tá? Então, se as pessoas não usarem os modelos chineses, não é por causa da gente, é porque elas têm medo, elas têm preconceito, é porque os Estados Unidos não tá deixando. E que nem eu falei para vocês, dentro dos próprios Estados Unidos, a adoção de modelos abertos, a adoção de modelos principalmente chineses que são abertos, ela tem sido muito grande. Por quê? Porque vale mais a pena. Eles funcionam de uma maneira boa o suficiente, eles podem ser hospedados na própria infraestrutura desses países, e eles são mais baratos do que os modelos proprietários das empresas dos Estados Unidos. E daí, dessa maneira, a China consegue desenvolver essa tecnologia e ela consegue, né, competir contra as empresas de IA dos Estados Unidos. Porque o que eu tava falando para vocês, que é importante, a gente tá chegando nesse ponto, que é um ponto de virada muito importante, é que os modelos abertos, eles não precisam chegar no nível dos mais poderosos e dos proprietários fechados dos Estados Unidos, porque se der para rodar para os casos de uso que a gente precisa, dentro da nossa infraestrutura, no nosso computador caseiro, nem que seja um computador bem parrudinho e tal, tu nunca mais vai ter um motivo para pagar 1 centavo para um desses laboratórios de fronteira dos Estados Unidos, e esses laboratórios que não nos inspiram confiança. Sam Altman não me inspira confiança, Google não me inspira confiança, Dario Amodei não me inspira confiança, a própria Anthropic adora mentir sobre o modelo que está rodando e tal. A gente não tem certeza se eles aumentam ou diminuem a capacidade dos modelos. Tu fala um negócio aí que é muito complicado pro Fable, ele diz, eu sei que tu criou o Fable, mas eu te botei o Opus 4.8 e tal. Esse modelo de negócio deles baseado em inscrição, baseado em manipulação, todo esse tipo de coisa, tu não precisa lidar se tu tá rodando um modelo aberto na tua infraestrutura. A Anthropic e a OpenAI sabem disso, tá? E o modelo de negócio deles, ele já tem o problema que eu já falo desde quando eu tô falando do início dessa bolha de inteligência artificial, acho que 2024, tá, pessoal? Que é o race to the bottom, que é o quê? É a competição por preço, faz com que o preço de todo mundo desça.
Ou seja, mesmo sem a China na parada, como é que eles iam fazer quando assim, ok, agora a gente precisa, né, aumentar o preço 2 vezes para recuperar os nossos investimentos, agora vai ficar caro mesmo os modelos. Aí tu faz isso, aí o Google diz, não, mas o meu preço tá só 1.5 do que é o preço da OpenAI. Aí a Anthropic diz, não, mas o preço meu tá 1.3 do preço que é a OpenAI. E daí todo mundo começa a competir por preço e ele estabiliza num valor pequeno. Isso se chama, inclusive, capitalismo, é a competição que tem dentro do capitalismo. E daí a China chega e diz, mas não só isso, como eu tô dando um modelo aberto que vocês podem rodar na infraestrutura de vocês. Se vocês conseguirem rodar, né, o DeepSeek, o GLM 5.2, o Kimi, na infraestrutura de vocês dentro dos Estados Unidos, com toda a legislação dos Estados Unidos nos conformes, e fizerem isso mais barato que a gente, que bom, vocês conseguiram um modelo barato, tá? Então valeu por mais essa, China. E essa estratégia que eles têm feito não só quebra os Estados Unidos, como ela ajuda o desenvolvimento dos outros países se eles quiserem criar sua própria infraestrutura de IA sem depender dos Estados Unidos. E daí, essas coisas todas que eu tô falando para vocês aqui, elas começam a aumentar de novo os medos do estouro da bolha da inteligência artificial. E vou explicar de novo para vocês como isso influencia, tá? Nós temos mais ou menos 3 partes da economia da inteligência artificial lá nos Estados Unidos. A pesquisa dos laboratórios de fronteira em IA, que é a OpenAI, Anthropic, DeepMind da Google, todas essas coisas. Esse pessoal que cria os modelos LLM base, que cria essas tecnologias de base para essa tecnologia. A outra parte que nós temos é o Software as a Service, né? As empresas que fazem produtos baseados nesses usos de inteligência artificial. E a terceira que nós temos é a infraestrutura, que é a construção de data centers, a eletricidade, as empresas de refinamento dos metais raros, todas essas coisas que dão o substrato, né, para existir o resto da indústria de IA. Os modelos abertos, tá? Tecnicamente, são ótimos para os pontos 2, que é o SaaS feitos com IA, e os pontos 3, tá? Porque eles permitem a redução de custos e mais possibilidades e mais flexibilidade ao tu fazer o teu produto. Tu pode botar o modelo chinês baratinho, tu pode fazer uma variação do modelo chinês que é aberto para o teu caso de uso. O 3, tá? Tu pode usar toda essa infra que tem esses data centers para rodar os modelos abertos, né? E ser feliz. Então, assim, tecnicamente, quem se fode muito é os laboratórios de pesquisa dos Estados Unidos, que estão dizendo, nós estamos fazendo a coisa mais poderosa e mais valiosa de todos os tempos, vocês precisam nos dar trilhões de dólares para a gente desenvolver isso. Se a gente quebrar, né, os Estados Unidos vai morrer porque a China vai ser mais poderosa que a gente. Só que o grande problema do passo 2 e do 3, que eles estão ligados com o passo 1, é a alavancagem, ou seja, quanto dessas empresas é dívida e quanto é dinheiro que eles estão ganhando mesmo, e é basicamente assim, tudo é dívida, nada eles estão ganhando dinheiro, exatamente por essa competição por preço que está acontecendo, e a dívida intercruzada entre essas empresas, né? Então a OpenAI, ela investe na Oracle porque ela quer comprar a data center da Oracle, daí a Oracle investe na NVIDIA porque sabe que a OpenAI vai comprar placas de vídeo da NVIDIA, e daí a NVIDIA investe na OpenAI. Então a gente tem todas essas empresas com dívida e com dívida de uma com a outra, tá? Inclusive já aconteceu recentemente, acho que foi semana passada também, que o crédito da Oracle teve um downgrade, né? Que é o que? Essa dívida que a Oracle tá contraindo para construir toda essa infraestrutura de IA, e é uma dívida que ela tem com a OpenAI, ela já não tá mais sendo vista com bons olhos. O pessoal tá dizendo, será que a OpenAI vai poder pagar isso? Então isso aqui já tá desenhado, assim, pessoal, é o mesmo cenário de um ano atrás, mas tá ficando cada vez mais confirmado que é esse cenário desse estouro da bolha, que é mesmo tudo estando dando certo, as tecnologias evoluindo, os modelos de IA chineses trazendo novas inovações e permitindo que até as empresas dos Estados Unidos usem isso e abaixem o custo. Mesmo assim, nós podemos ter uma grande crise, eu tenho certeza que vai ter uma grande crise, porque essas empresas dos Estados Unidos, elas se alavancaram demais e a economia tá toda agarrada nessas empresas. E é por isso que a gente vê cada vez mais um aumento do discurso chauvinista, o discurso patriótico dos Estados Unidos. É assim, ó, defender os laboratórios de IA, defender a Anthropic, defender a OpenAI, é defender a nossa nação, tá? E além disso, eu vou falar de novo, tá, pessoal? O caso ali do hack, da Hugging Face, que eles usaram um modelo chinês para se defender porque o dos Estados Unidos não deixava eles se defenderem. A tentativa de banimento dos modelos abertos, ela vem aí. Porque não é possível que os Estados Unidos, ele quer ter controle de exportação, ele quer ter controle do uso desses modelos mais avançados dos laboratórios deles, e os modelos chineses, eles estão encostando nessa capacidade. Ao mesmo tempo que várias empresas dos Estados Unidos estão dizendo, é bom o suficiente esses modelos abertos da China, eu vou usar isso, que nem eu disse, várias empresas estão trocando o seu helpdesk interno, os seus processos internos que têm integrado IA, que antes eles integrariam OpenAI, Cloud, Google, estão trocando isso para um modelo rodando local, Qwen, por exemplo, da Alibaba, é bom o suficiente.
Então isso vai criar, de novo, né? Olha como o capitalismo é lindo. Uma situação que é os Estados Unidos dizendo assim: para derrotar a China na guerra contra a IA, nós precisamos de uma OpenAI e Anthropic forte. Isso previsão minha, né? Não pode se usar modelos da China, pois os modelos da China são perigosos, eles competem contra a gente, né? Comprem créditos da OpenAI e Anthropic. Aí o que acontece? A OpenAI e a Anthropic quebram a tua empresa de serviços porque ela ficou dependente da IA e para eles lucrarem, eles vão ter que meter a faca em ti. Aí vai vir uma crise econômica, não vai ser só esse o motivo da crise, mas vai ter uma crise nos serviços de SaaS, inteligência artificial, vai ter uma crise em vários outros setores que estão sendo negligenciados porque está tudo sendo investido em IA, e daí ele diz assim: maldita China, por que vocês quebraram a nossa economia? Será que eu estou certo? Eu tentei trazer todas as notícias, né, e daí fazer as conclusões e conectar para vocês, mas vocês talvez tirem conclusões diferentes que a minha, vocês talvez vejam coisas aí que eu não vi, tá? Então, por favor, deixem um comentário, se inscrevam no canal, apoiem, que nem eu disse, acabou ficando bem mais complexo esse roteiro, porque é um tema que eu gosto de falar, mas nós nos vemos na próxima. Falou!